bem-vindos a mais uma aula sobre figuras de linguagem. Não esqueça de se inscrever, compartilhar, curtir, comentar, tá bom? Bom, a gente já viu duas aulas, né? A gente viu as figuras sonoras e as figuras de palavras. Hoje a gente vai ver as figuras de pensamento. Quais são elas, professora? Bom, nós temos a prosopopeia ou personificação, a antíntese, o eufemismo, a hipérbole e a ironia. Vamos começar? A primeira é a de personificação. De acordo com a definição aí do slide, olha, personificação é a atribuição de características humanas a seres irracionais ou a coisas. Olha, como a gente está vendo aí no exemplo, ó, o vento beija meus cabelos, as ondas lambem minhas pernas, o sol abraça o meu corpo. Então vamos lá, tá até destacado aí para vocês, né? Olha, vento beija, ondas lambem. Eu dei uma personificação a elas, né? Eu dei um sentimento, eu dei uma ação de algo inanimado. Por exemplo, o vento beija mesmo. Então foi uma personificação que eu fiz, por exemplo, do vento batendo ao rosto, né? Do autor deu a essa ação do vento. As ondas lambem minhas pernas. Então a personificação que ele fez sobre a questão quando as ondas, né, tocam a pele da perna, né? Então tem toda essa vida que o autor ele dá no seu poema a essas criaturas ou seres inanimados. Bom, vamos para o próximo. A antíntese. Então, de acordo com o slidezinho aí, o que é antíntese? Como é que a gente vai saber a definição de antíntese? Bom, antíntese é a oposição entre palavras ou expressões ou ideias. E aí, no exemplo que vocês estão vendo aí, a gente tem assim, olha, uma noite longa para uma vida curta. Oposição de ideia. Como é que pode ser algo, né? A noite pode ser longa e ao mesmo tempo dizendo que a vida é curta, né? Então, tem essa oposição de ideia por meio dessas expressões. E lá mais na frente, né? A gente observa essa questão da oposição, né? Ó, luz e sombra, voz e silêncio, razão, coração, você e eu. Gelo e fogo, maldição e beleza, dor, cura, eu e você. Então a gente tem aí, né, toda hora a letra, né, tá trazendo essa questão das ideias opostas, tá? É quando a gente tem aí o uso da nossa figura de linguagem da antíntese. Então, a próxima figura aí é o eufemismo. Vamos entender aí o que é o eufemismo. Bom, de acordo com a definição aí sobre eufemismo, ele diz o que para nós? Ele diz assim, olha, palavras ou expressões agradáveis para amenizar uma declaração. Para você não chegar para a pessoa, por exemplo, você vai dar uma má notícia, né? A pessoa faleceu um parente de um amigo seu, uma pessoa próxima a você. Você não vai chegar para você só fulano morreu. Aí você vai procurar palavras menos duras, menos dolorosas, né? Então, né, geralmente uma mãe para dizer para a criança, né, diz ó, papai foi encontrar a vovó lá no céu, né? A vovó foi encontrar o vovô lá no céu, tá? Então tenta trazer palavras para tentar amenizar essa expressão tão forte que é a palavra morrer. E aí no exemplo que a gente está vendo aí do slide, né, tem assim, olha, querida, estou pré-demitido. Não fale assim, vai chocar as crianças. Diga, estou de férias coletivas. Então bem interessante, né, para não chocar a criança, para não dizer que ele está demitido ou que ele sabe que vai ser demitido, vai perder o emprego, vai ficar desempregado. Então a esposa pediu para ele usar uma palavra mais amena, no caso aí para dizer que ele está de férias, né? Para as crianças não ficarem tão assustadas. Então isso aí, né, é o eufemismo, é utilizar palavras mais abrasadoras, que não sejam tão chocantes, né, que sejam mais amenas para aquela pessoa ali que está escutando. A hipérbole, gente, é a questão do exagero, né? Acho que lá na sonora, se eu não me engano, eu falei, né, quando eu fui lá dar a definição de figuras de linguagem, do sentido conotativo, denotativo, eu até falei para vocês sobre a questão, estou morrendo de fome, né? Um exagero, né? A pessoa não está literalmente morrendo. Então, a hipérbole, ela traz isso, expressões muito carregadas, de muito exagero, né? Aquela coisa muito. Então, a gente tem um exemplo aí, né? Vamos ver o exemplo, né? Caraca, só agora vi Vingadores. E aí, gostou? Achei uma porcaria. 1000 heróis juntos, mó bagunça. 1000 nada, só 4. Eu sei,
apóstrofo, hipérbole. Hiperbole, esse herói não conheço. A gente tem até no finalzinho uma certa, né, uma certa ironia, uma certa, trazendo um pouquinho do engraçado aí, né? Mas aí ele, quando ele fala, 1000 heróis, né? Não é 1000, só são 4. Então ele usou ali do exagero, o uso da figura de linguagem, da hipérbole. Bom, vamos pro próximo. Então a ironia, como mostra aí o slide, né? Diz assim, olha, que a ironia ela é uma forma elegante de ser mal. Você usa muitas vezes de ironia, né? A pessoa, para você não usar assim, você não ser tão mal educado às vezes, né? Como se diz. Então, você vai lá e usa de ironia algumas expressões irônicas, né? Para expressar aquilo que você quer. Vamos ver aí alguns exemplos. Então, a gente tem aí, ó, já sei, veio cobrar o aluguel outra vez. Então, usou aí, né, de ironia, como se ele não tivesse que pagar, né, o aluguel. Mais uma vez, né, o Atlético atrasa aluguel e pode perder co-estágio, né? Então, é como se nós estivesse aí fazendo essa ironia com relação a pagar o aluguel, pagar as contas, né, que o clube não faz. Então, é uma ironia. Outro exemplo de ironia aí, né? A minha felicidade te incomoda? Engraçado, a tua nem me interessa. Então, mais uma vez aí a gente está vendo o uso da ironia. E a gente observa muito isso, muito uso dessa figura de linguagem, né? Nas redes sociais, né? Como essa que a gente está vendo aí, né? O uso dessas expressões, dessas frases irônicas que as pessoas fazem, às vezes para dar algum indireto. Né? Então, essa figura de linguagem é bastante usada muito nas redes sociais. A apóstrofe, que eu acho que lá no início eu não citei ela, mas também é uma figura de pensamento. Então, de acordo aí com o slide, olha, a definição de apóstrofe é o quê? A invocação ou o chamamento de alguém ou de alguma coisa. Então, ele corresponde como que ao vocativo, né? Então, e a gente tem aí esse exemplo para ficar melhor de vocês entenderem, né? Quando ele diz assim, ó, enfermeira, eu estou com uma dor que dói muito. Você está com pleonasmo. Isso é grave, enfermeira. Então, quando ele chama, né, enfermeira, ali o uso do vocativo, mas a gente observa isso quando mais, né, do apóstrofo, quando ele faz lá, isso é grave, enfermeira. Então, a gente vê aí também o uso do apóstrofo. Bom, que é bem parecido com o vocativo, né? A questão do chamamento. Então é isso, pessoal. É aqui onde nós finalizamos mais uma aula de figuras de linguagem e aí ainda tem mais uma sobre as figuras de construção, que é a última da nossa sequência sobre figuras de linguagem, tá bom? Então eu espero vocês até lá. Tchau, tchau.